O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 11 anos de edições ininterruptas, já se acostumou com as nossas grades que são, eu diria, temáticas. E aí, em determinados momentos, privilegiamos aquelas pautas que são mais adequadas para aquelas agendas. E por conta deste entendimento e desta prática, no mês de julho, tradicionalmente, relaxamos, embora estejamos sempre com o compromisso de trazer para você informação do seu interesse, e no mês de julho tratamos de assuntos variados, eu diria menos tensos, assuntos menos polêmicos, menos contraditórios, até porque é um mês em que normalmente as pessoas estão mais relaxadas, as criançadas estão de férias, os pais têm uma rotina diferenciada, e aí o mês de julho ele tem uma pauta multidisciplinar, que é um termo ótimo, eclética inclusive, e eu estou me esmerando nesse vocabulário porque temos aqui duas escritoras, então devo tomar os cuidados de praxe. E nesse sentido, estaremos conversando com duas competentes escritoras, conforme disse, e que tratam justamente do hábito saudável da escrita e da leitura, que tem sido cada vez menos habitual. Até porque a tecnologia tem modificado os hábitos da leitura, que pode ser feita, evidentemente, de maneira virtual, mas aquela prática da escrita manual, do manuseio do livro, tem sido cada vez mais substituído pela tecnologia oferecida, sobretudo, pelos celulares. Mas devemos entender a importância da literatura de uma forma geral, como pode influenciar em outros aspectos muito saudáveis no nosso cotidiano, como, por exemplo, o contato com a língua portuguesa. Eu tenho um vocabulário que considero bastante refinado e rebuscado, que é outro termo ótimo para essa ocasião, por conta de sempre ter a prática de ler tudo que me chega às mãos desde muito pequeno. E como virginiano raiz é ótimo, sempre também tive por costume ler bulas de remédio, manual de instrução, que é uma literatura sensacional, e isso sempre me enriqueceu o vocabulário para que eu tivesse uma didática mental na leitura, sabendo interpretar início, meio e fim do texto, o que realmente aquela literatura quer informar, e manual de instrução é um clássico para aqueles que se iniciam nessa prática de conhecer com detalhes técnicos qualquer equipamento. E temos observado que, sobretudo, as novas gerações têm, de certa maneira, substituído esta prática por outras, que eu diria menos proveitosas e menos, eu diria, adequadas para a formação profissional. Qualquer que seja a carreira profissional, sempre será necessário se ter conhecimento, pelo menos básico, da língua nativa, ou seja, da língua portuguesa. Determinadas profissões exigem, inclusive, uma dedicação muito maior ao conhecimento da língua portuguesa, ao trato dos seus termos, das suas concordâncias. Outras, menos, mas todas exigem. E também a prática da leitura,
do conhecimento, das informações, enriquece o vocabulário, eu diria, verbal, não só o formal, o escrito, mas o verbal, porque tomamos conhecimento de maneira bastante, eu diria, firme, bastante adequada, bastante proveitosa, de como pode se expressar determinadas ideias, opiniões, informações através da utilização da nossa língua portuguesa, que não é simples, não é fácil, mas é uma das mais belas línguas que se conhece em todo o mundo. É preciso muita dedicação, muito empenho para se conhecer os meandros da língua portuguesa. E por conta disso, daqui a pouco estaremos conversando com duas belíssimas mulheres que nesse momento, inclusive, estão dando os últimos retoques nos seus figurinos, ajeitando os detalhes, a arrumação dos cabelos, para que daqui a pouco se mostrem quase que impecáveis na tela para conversarmos e saborearmos o prazer da leitura. Sensacional, será um programa muitíssimo interessante e teremos aqui performance na língua inglesa. Tirem as crianças da sala, porque tudo poderá acontecer nesse programa, se bem que a classificação etária é livre. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais essa edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro de nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 22 de julho de 2019. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Você sabia que cada 50 passageiros transportados em média pela Nova FAO, 23 são gratuidades? São utilizados por pessoas idosas, com deficiências, estudantes e outras. 13 são trabalhadores formais, que utilizam o vale-transporte dado por seu empregador, e 14 pagantes em dinheiro. Como nem todos pagam a tarifa, o valor médio recebido pela empresa é de R$ 2,13 por passageiro transportado. Isso mesmo, R$ 2,13. Se mais passageiros pagassem, a tarifa poderia ser menor. Por isso é importante o controle através da biometria facial, que inibe as fraudes e garante o direito de quem precisa. Nova FAO, superando desafios. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira.
Desta vez tratando de uma possibilidade, oportunidade muitíssimo interessante, mas que tenho observado com alguma tristeza que está perdendo espaço e importância diante das tecnologias que são oferecidas, sobretudo pelos celulares. Mas precisamos entender esse momento de transição e, sobretudo, valorizar esta prática que é absolutamente diferenciada, que é a da leitura. Quem lê bem, escreve bem. Quem consegue entender a composição, a conjugação, a ordem lógica das palavras enriquece tremendamente a sua forma de escrever e de se expressar. E é preciso que a gente tenha esse entendimento, sobretudo para que seja devidamente transmitido para as novas gerações. Nós temos visto, sobretudo, pelo advento, que é outro termo sensacional também das redes sociais, que cada vez mais as manifestações, as postagens são abreviadíssimas. Outro dia eu recebi uma mensagem sensacional de uma pessoa queridíssima que queria saber onde eu estava. E me mandou a seguinte mensagem por WhatsApp: cadê você? Sem nenhuma vogal. Eu achei de uma criatividade sensacional e respondi usando todas as vogais que me permitia o momento. Mas essa simplificação, essa, eu diria, maneira de se manifestar muito resumidamente, muito aceleradamente, tem me incomodado. As pessoas estão perdendo determinadas essências e valores que são fundamentais na formação intelectual de qualquer cidadão. E, para tanto, temos aqui duas belíssimas mulheres que vão esclarecer todos esses aspectos. E aí quero cumprimentar... Tô com mão fria, hein? Querida Ana Beatriz. Muito bem. Manier, escritora e editora. Seja muito bem-vinda ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Obrigada a você pela oportunidade. Certamente vamos esclarecer várias questões aqui muito interessantes. Como também quero cumprimentar e sinta-se beijada da mesma forma a queridíssima livreira, que é um termo espetacular, e editora Amanda Lobosco. Da mesma forma, sentimos-nos muito honrados com a sua presença. Seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada. Ótimo. Amanda está fazendo o seu debut aqui na TV Zoom, então está indo um pouco tímida, um pouco inibida, mas nada que este apresentador não consiga reverter. E aí já começo conversando com você, Ana Maria. Ano quem? Não ouvi? Sensacional! Fala, Tufi, vamos lá. Sensacional! Tufi Mauro, vamos lá. Eu tenho uma prática que eu não sei por que motivo a minha mente, toda vez que olha ou que vê Ana Beatriz, associa o nome de Ana Maria. Uma falha gravíssima, mas que acabou se tornando divertida, porque também ela, ao invés de me chamar de Zuri, me chama de Tufi. E aí nos entendemos perfeitamente. Mas, querida, antes de abordarmos os aspectos aqui da nossa pauta, o que me parece desta pouca valorização dos meios tradicionais de leitura tem acontecido, as pessoas têm lido menos, as pessoas têm buscado menos conteúdo por conta da rotina de vida, do imediatismo, da pressão do dia a dia. Elas não têm mais esse tipo de prática saudável? Olha só, Zuri, isso é uma questão até controversa, né? A gente pode dizer uma resposta muito pouco clara, é sim e não. Então, assim, sim, lê-se menos no Brasil,
por questões de falta de tempo, de falta de hábito, de falta de incentivo. As próprias escolas, embora a maioria delas adote livros, eles não fazem a leitura na sala de aula, eles não fazem uma leitura mediada, eles não conseguem formar leitores da forma que deveria ser, da forma que fizesse com que o aluno realmente sentisse o gosto pela leitura. E é um trabalho muito difícil, também muito árduo para o professor, porque como é que vai competir com aquela rapidez, né, dos smartphones, de tudo que é muito rápido, né? Então, isso atrapalha. Eu diria assim que a gente hoje tem menos leitores do que tinha por causa disso. Por outro lado, também tem muita gente que lê mais hoje, principalmente jovem, porque tem a facilidade de ler gratuitamente pelo Wattpad, por plataformas gratuitas, consegue, às vezes, ler um livro pelo Kindle, consegue ler um livro, um vai passando para o outro. Então, também tem gente lendo. Né? Então, eu acho assim que, no balanço, nós estamos talvez na mesma situação. Né? Por exemplo, nós temos nosso perfil, né, da editora no Instagram, e a gente tem uma infinidade de blogueiros adolescentes pedindo livro, querendo resenhar livro. Isso é uma coisa que eu nunca vi. Então, ao mesmo tempo que o smartphone, que a tecnologia, ela afasta, ela também une. Aproxima. Ela também aproxima, porque aí as pessoas conseguem, que têm esse interesse em comum da leitura, elas conseguem se aproximar por essas redes sociais. Deveria se ler mais. Né? Eu acho que sempre é possível, e sempre é possível melhorar. Mas a gente tem que conseguir cativar esse leitor desde pequeno, desde de tenra idade mesmo. Primeiro lendo para ele, e a escola tem um papel importante, os pais têm um papel muito importante nisso. Amanda, você como editora e também aqui denominada escritora por mim. Vai escrever amanhã, a partir de amanhã. Exatamente. Até porque todos nós somos. Por você, porque eu não escrevo. Mas veja, como começa o sonho de ter um livro publicado? O sujeito, o indivíduo, o cidadão, aquela pessoa que quer ali de alguma maneira eternizar uma determinada situação da sua vida, um sonho vivido, uma ideia diferente, um grande romance, um amor perdido, e vai por aí afora. Qual é a forma dele conseguir realizar esse seu sonho? Até porque os antigos diziam que um homem, para se realizar na vida, tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Pois é. Então, você falou tudo. As pessoas publicam livros pelos mais variados motivos, tá? Não necessariamente ele quer se tornar um escritor famoso, quer ficar reconhecido nacionalmente. Não é isso, não. Às vezes ele tem um sonho, ele cativa essa ideia já há muito tempo e quer homenagear, às vezes, um ente muito querido ou então eternizar uma história de amor. Isso é muito real. Ou então ele, durante o decorrer da vida dele, foi escrevendo vários textos. E esses textos têm uma qualidade, ele sempre foi elogiado por amigos, foi guardando e, de repente, resolve publicá-los. E, assim, a nossa editora é uma editora local, uma editora independente. O que significa isso? Que a gente não trabalha a gente não tem financiamento de bancos, instituições empresariais maiores, nada disso. Não tem subvenção? Não. Nós somos 3 pessoas, é um staff bem pequeno, somos 3 e a gente terceiriza alguns serviços e é assim que a gente toca. Pois é. E aí, quando esse escritor ele tem um texto, normalmente ele nos procura, eu peço para enviar esse texto por e-mail, para o e-mail da editora. Lá a equipe vai fazer uma análise desse texto, a gente emite um parecer técnico, e diz para ele, olha, seu texto tem qualidade, você sabe usar bem o português, ele pode ser abordado, pode ser utilizado em determinados
campos específicos. É um texto que ele é adequado para a escola, não é adequado para a escola. Tem coerência, tem coesão, a história é boa. Exatamente. Dali, daquele parecer... Ou não, né, Amanda? Exatamente. Porque a gente às vezes também, a gente nega também. Certamente. a gente nega, ou então a gente vê que é uma boa história, que tem deficiências, e a gente fala, olha, Precisa muito arrumar. bom, mas isso aqui está incoerente, você que fala uma coisa ali no final, você fala outra, você se perdeu no meio da história, né? E aí a gente dá os toques para a pessoa, né? Para ela mexer. Exatamente. E a partir daquele parecer, a gente faz essas sugestões. Se ele topar, não, concordo com vocês, eu quero isso, vou melhorar o texto. Depois a gente faz uma proposta de publicação, né? E a editora faz todo o trabalho editorial que ele precisa. Recebe o original, depois dessas considerações aí, Sim. e dependendo do que a gente programar, a proposta que a gente faz, se ele topar, a gente entrega o livro pronto para o autor. E passa pelo processo de edição mesmo, né? Que quando a gente faz o parecer, a gente vê se aquele original, se ele tem mercado, se ele tem boa qualidade. Tendo ou não tendo, quando esse livro vem para a gente realmente, ele vai ser publicado, tem um trabalho de revisão de português e um trabalho de edição, onde a gente vai dando sugestões. Olha, esse parágrafo aqui, tira daqui, coloca ali no final, que ele tem mais a ver, ele está fechando, não está na hora dele aparecer aqui. Quer dizer, a gente está sempre mexendo no texto. E não por ser um autor estreante, porque todo mundo tem que ser seu texto editado, né? Os maiores escritores brasileiros ou estrangeiros, eles passam por esse processo de edição, porque o olhar do outro é muito importante. Quem escreve não percebe, às vezes, as redundâncias, as contradições. Então, é o olhar do outro que vê. Esse é o grande trabalho do editor mesmo, é esse. E a gente sugere uma coisa para esse autor. Toda vez que ele estiver escrevendo alguma coisa, que ele escreva o texto e depois ele leia para ele mesmo em voz alta. Quando você lê em voz alta, você consegue perceber melhor essas redundâncias, principalmente. Essas repetições que a gente faz, entendeu? Alguns ecos, né? Exato. Que a pessoa não percebe. E o trabalho da edição é justamente isso, é você trocar essas palavras repetitivas por substantivos, por sinônimos, entendeu? Por pronomes, que vai fazer sentido ao texto e vai ficar mais fluida a leitura, vai ficar uma coisa mais agradável. E nesse cenário, qual é o momento das editoras, eu diria de uma forma ampla, no país? Nós já tivemos grandes editoras que encerraram suas atividades. Novas estão surgindo. Mas, de uma forma geral, qual é a realidade do mercado? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Hoje em dia, a gente tem uma estatística diária de 100 novos livros lançados no Brasil. 100 novos livros. Todos os dias. Por dia? Por dia. Porque são muitas editoras. Sim. A verdade é que... Há mais ou menos 550 editoras no Brasil. Publica-se mais... Editoras independentes. Independentes. Publica-se mais do que temos leitores para isso tudo. Isso certamente. É uma estatística que fala isso. Certamente. Então, assim, a concorrência é grande. A gente vê que tem muito livro sendo lançado diariamente, dos mais variados temas possíveis. E assim, é uma gama de opções que fica, às vezes, até difícil para o próprio leitor escolher o que ele quer. Sem dúvida. E aí, o que a gente percebe? Que o livro que vende mais é aquele livro que o próprio autor fala da história dele. Quanto mais o autor sabe apresentar esse livro, apresentar essa história, mais ele cativa o leitor. É impressionante. Entendeu? É fato. Os autores, hoje em dia, eles não podem mais ter aquela postura de ficar escondido atrás da mesa, recluso. Eu escrevi do editor e acabou. Aquele rosto que ninguém sabe quem é, isso não pode. Sim. Não, ele até pode. Você falou que é na voz narrativa dele? Isso, exatamente. Não, isso até independe. A gente está dizendo o seguinte, que quando não havia esse boom, né, de pequenas editoras, dessas editoras independentes, então eram aqueles grandes grupos editoriais, o Grupo Record, né, a Companhia das Letras, que é muito antiga, essas editoras que não são independentes, que têm um financiamento, né, tem sempre empresas financiando por trás delas. Então, o que acontecia? Elas já eram muito mais seletivas, elas lançavam autores que já tinham um renome, ou autores que já tinham uma obra mais grandiosa,
certo? Então, trabalhava dessa forma. E aí o mercado ele era menor, a oferta era bem menor. Depois, com esse avanço tecnológico, as editoras pequenas conseguiram ter acesso ao modus operandi, a como se faz o livro. Então, o que a gente começou a fazer? A também atender aquelas pessoas que querem começar a ser escritores, que não têm ainda aquela tarimba, que não são pessoas conhecidas, não têm nome, mas têm um caminho a trilhar. Então, as editoras independentes dão esse caminho. Tem talento? Sim, exatamente. As pessoas têm talento. Tem talento Escritores e podem. Anônimos, isso aí. mas com talento. Sim, a gente mesmo falando a nível local, em Nova Friburgo, a gente tem excelentes escritores aqui, pessoas com muito talento. Concordo plenamente. Friburgo, Cantagalo, Cordeiro, é um reduto de pessoas que têm um gabarito muito grande, assim, em termos de escrita, e que eu recebo lá na minha livraria vários escritores locais que deixam o livro lá consignado para a gente fazer venda, e a partir da leitura desses textos eu consigo perceber que são textos muito bons, de muita qualidade. Veja, Ana Beatriz, eu estou aqui fazendo um exercício mental, me esforçando, antes de falar seu nome, para não cometer equívoco. Eu me vivo. Eu tenho certeza disso. E balançando o dedinho ali para mim. Nessa realidade que a Amanda colocou, qual a influência das editoras internacionais, daquelas que invadem o mercado nacional com literatura diferenciada? E lhe indago acerca dessa questão porque você é uma exímia tradutora. Quando esteve aqui conosco pela primeira vez em outubro de 2017, por conta da segunda edição da Feira Literária de Nova Friburgo, que você estava na curadoria, você discorreu sobre o seu trabalho de tradução. Então você também tem essa percepção dessas grandes editoras que produzem conteúdo para vender no mercado nacional. Elas não são necessariamente editoras estrangeiras, elas são editoras nacionais, embora hoje tenha bastante acordo de editoras estrangeiras, até algumas se fundem, né, aqui no Brasil. Sim. Mas são editoras grandes, essas editoras tradicionais, que a gente já falou aqui no início. E o que acontece? O público leitor brasileiro, ele consome muito mais a literatura estrangeira traduzida do que a literatura nacional. Isso é uma realidade. Muito mais. Eu não sei dizer a proporção, mas eu acho que é quase 10% de nacional e 90% de estrangeiro. Que isso? Por isso que o mercado de tradução é um mercado movimentado, embora também não seja um mercado fácil de você atuar. Tem muita oferta de tradutor. Tem muito livro, mas tem muita oferta também. Então, hoje lê-se muito mais literatura nacional do que se lia há 10 anos. Então, o autor nacional está conquistando seu espaço, mas as prateleiras das livrarias, Brasil inteiro, elas têm muitíssimo mais livros estrangeiros, em sua maioria norte-americanos, né, ingleses, do que nacionais. Há um preconceito ainda com o leitor nacional. Exatamente. Né? Excetuando assim, os grandes clássicos, excetuando os que a gente estuda na literatura, Machado de Assis, Luiz de Azevedo, né, Raimundo Correia, esses clássicos, Lima Barreto, continuam. Eles são lidos até hoje, não só porque estão na lista de material das escolas, porque tem gente que gosta mesmo de ler clássicos. Exatamente. O escritor brasileiro mais novo, o que se lança, nós temos poucos nomes ainda de muito sucesso, né? Nós temos o Luiz Rufato, nós temos o Rubem Fonseca, que já faz sucesso há bastante tempo. Nós temos assim, alguns, mas é muito pequeno nesse hall de literatura que se lê no Brasil, embora venha melhorando. Uma coisa que é legal falar, por exemplo, assim, só para exemplificar como que esse mercado editorial hoje em dia está tão diferente do que era no passado, né? Como que a coisa das editoras independentes fala alto. Todo ano tem o Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio de literatura do Brasil. E o livro que ganhou o Jabuti desse ano de 2019 é um livro de poesia de um autor nordestino independente. Ele procurou algumas editoras para poder financiar o livro dele, ninguém topou.
e aí ele bancou o livro sozinho. Escreveu, Só que ele mesmo escreveu o livro no prêmio, e ele ganhou o prêmio na categoria poesia e ganhou como melhor livro do ano de todos os outros. O nome do livro é A Cidade. E, assim, o livro é lindo, sabe? Perfeito, também de uma qualidade. O layout é muito bonito, sabe? Todo bem feito mesmo. Mas ele que fez sozinho. Ele correu atrás, contratou uma editora pequena, e aí o texto tinha qualidade, provavelmente pessoas que estão acostumadas com literatura falaram isso para ele, e ele foi e escreveu o livro no prêmio. Onde a gente tem uma boa saída de nacionais no Brasil ainda são nos livros infantis e nos livros também que vão para a escola, infantis e juvenis, os paradidáticos, que as escolas gostam de valorizar o escritor nacional. Né? Então, assim, né, quando a gente está ainda... quando a gente está visando escola... A gente tem esse livro aqui? Sim. Que é da Ninfa Parreiras. A Ninfa já é uma escritora conhecida no mercado, e ela escreve infantil e ela escreve infanto-juvenil. Então, a Ninfa, ela agrada muito as escolas. As escolas, quando vem o nome dela, elas já adotam por si. Quando a gente chega com o nome da Ninfa numa escola, as escolas já querem. Correto. Então, nesse segmento de literatura infantil-juvenil, no Brasil, o leitor nacional ainda está bem alta. Sim. As escolas dão preferência, até por causa do próprio exercício, da forma dos assuntos que são abordados, normalmente assuntos que têm a ver com a nossa realidade, com a nossa cultura, com o nosso modo de ser. Melhor do que literatura estrangeira. E também as escolas, de modo geral, apoiam esse tipo de projeto, porque eles têm a possibilidade de levar o autor na escola, da criança ter o contato com quem escreveu essa história, entendeu? Torna tudo muito mais concreto para a criança. E evidentemente que isso incentiva, inclusive, outros escritores a, vamos dizer assim, compor obras literárias destinadas às crianças, adolescentes, ou seja, as escolas, a didática, a pedagogia das escolas, né? Eu observo isso com as literaturas que são recomendadas na escola que meu filho frequenta, e são bastante interessantes e sempre privilegiando autores nacionais. Sim. Né? Por vezes até, de certa maneira, desconhecidos do grande público, mas são específicos. Mas são textos de boa qualidade, né? Porque Exatamente. você tem que tomar muito cuidado quando você escreve para criança e para adolescente. Não é porque você está escrevendo para criança que é mais fácil, que qualquer coisa passa, entendeu? Você tem que ter um cuidado com a linguagem, com a mensagem. Aquele livro que tem como título Se Não Fosse um... Esse é meu. Exatamente. Não fosse um repolho. Exatamente. Não é de culinária, tá? Não é de culinária, não exatamente. Tem receita de repolho, vamos até utilizar aqui a nossa magnífica orquídea para fazer um apoio de tal forma que a nossa repórter cinematográfica, queridíssima Jussara, possa ter uma melhor condição de trabalho. E este livro foi escrito por você. Sim, sim. E muitíssimo interessante. Na verdade, ele é filosófico. Pois é. O que pode, evidentemente, de maneira muito resumida, se imaginar que um livro com esse título proponha. Qual é a... No mínimo, instiga a curiosidade, né? O que será que estão falando aí, certamente. Né? É uma história que ela é toda provocada por conta de um repolho? Vou falar aqui rapidamente. Sim, por favor. Esse livro fala de como as pequenas coisas da vida, aquelas que a gente nem dá bola, como elas são importantes no rumo que a vida toma. Né? Então começa uma brincadeira aí com esse menino que está na capa, é o Nando, e ele está conversando com a avó, e ele fala assim, mas um repolho, vó? Né? Você e o vovô se conheceram por causa de um repolho? E ela conta, porque eu tinha feito compras, o repolho saiu rolando da minha sacola, o seu avô estava passando, pegou, me entregou, né? Eu caí, ele me ajudou a levantar, a gente se conheceu, conversou, ele foi comigo até em casa e começamos a namorar. E aí o Nando
percebe, ele ri, acha bacana, diz, pô, mas que mico, um repolho. E depois ele fica pensando, poxa, mas se não fosse esse repolho, minha avó e meu avô não teriam se conhecido, não teriam tido a minha mãe. Exatamente. Né? E se minha mãe não tivesse nascido, não teria encontrado meu pai e eu não teria nascido. Então, ele vai conversando com os membros da família e perguntando como cada um tinha se conhecido, e ele começa a ver a fragilidade, né? Que se alguma coisa naquele momento tivesse sido diferente, talvez ele não existisse. Quer dizer, é uma brincadeira e aí tem uma mensagem filosófica. E numa época em que está tudo de uma maneira lúdica. E está tudo tão mega, né? Super-herói para lá, para cá, grandes feitos. Para o Nando, um repolho é mais importante que um super-homem, né? Fazer da Terra girar ao contrário. Então, a mensagem é mais ou menos essa. Fazer da Terra girar ao contrário é ótimo. Você lembra desse super-homem? Superman? Exatamente. É um belo título para um livro, para uma publicação, né? É muito provocante. Agora, Amanda, você que também é livreira, que é um termo ótimo, né? Bastante raiz, eu diria. Qual é também, diante desse modelo que nós temos de acesso à literatura virtual pela internet, com sites, inclusive, especializados, que dispõem de downloads gratuitos, qual é o cenário das livrarias, especificamente em Nova Friburgo? Zuri, é difícil, né? Preocupante. O livro físico, eu acredito que ele nunca vai acabar. Concordo plenamente. Esse contato com o texto no papel, tem pessoas que elas relatam, eu tenho o Kindle, eu faço leitura no Kindle, mas aquele livro que me toca, eu leio no Kindle e eu quero o livro físico para mim, entendeu? A leitura virtual, ela é bom porque você não ocupa espaço, as coisas ficam armazenadas ali dentro do teu aparelho, mas ter esse contato com o livro novo, com o papel, é uma coisa muito mágica mesmo. E assim, o mercado livreiro é um mercado difícil, porque o livro ele tem um valor agregado, né? E como tudo na vida, existe a coisa do juízo de valor. O que você valoriza mais? Você investir dinheiro num livro ou você investir seu dinheiro, às vezes, numa calça nova, numa blusa nova, entendeu? Num tênis novo. Então, em momentos de crise, como a gente está vivendo agora, Exato. Como tudo, vai ter uma diminuição desse poder de compra e da demanda, né? Mas a gente vive com uma margem de lucro muito pequena quando você é livreiro, porque você trabalha com comissão de venda. Então, é bem complicado. Você tem que fazer um volume muito alto para poder você ter um pouquinho mais de retorno. Exatamente. E aí você começa a agregar, né? Exatamente. Por isso que a proposta da livraria é não só a livraria, mas eu tenho uma cafeteria anexa, que é uma coisa que dá aconchego, né? É interessante ter ali um produto de qualidade também. A gente trabalha com café de excelência lá, um café gourmet. E sempre fazendo atividades culturais na loja, para poder chamar o público e que faça que eles se sintam mesmo direcionados para lá. E é o que nós vamos tratar daqui a pouco, especificamente das oportunidades que são oferecidas na livraria Sabor de Leitura, uma livraria ótima. Eu estive fazendo uma visita recentemente para cuidarmos da edição desse programa, muito bem organizada, aconchegante, realmente muito bem cuidada e que promove não tão somente a venda de livros e a oportunidade de você saborear um café diferenciado, com uma gastronomia também muito apropriada, mas sobretudo de frequentar várias atividades muitíssimo interessantes que você tomará conhecimento logo depois dos nossos reclamos comerciais. Vale acompanhar atentamente, até porque teremos o lançamento de um clube de leitura da língua inglesa e com o convite sendo feito dessa forma. E mais, não teremos tradução simultânea. Então, você procure acompanhar
atentamente este convite, porque é uma iniciativa sensacional, muitíssimo interessante para aqueles que querem praticar o conhecimento que adquiriram da língua inglesa através da literatura. Acumulam conhecimento através dos cursos e depois, por não ter a possibilidade de praticar, acabam enferrujando esse seu conhecimento, como se conhece popularmente. Vale acompanhar atentamente a continuidade da nossa conversa com essas belíssimas editoras. Muito bem. Querida Jussara, você sempre me observa em relação ao posicionamento dessa belíssima orquídea, que é desejo de muitas e privilégios de pouquíssimas, evidentemente. Depois do intervalo, continuaremos com essa conversa muito saborosa. O sabor da leitura. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Unimed Nova Friburgo, sempre cuidando da sua saúde. São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos. Novos hospitais credenciados, nova central de especialidades credenciada em Teresópolis e em breve em Nova Friburgo. Venha para o plano com maior rede credenciada e os melhores médicos e hospitais. Ligue 0800 765 5517 e descubra as ofertas de planos com cobertura estadual e nacional. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Você sabia que cada 50 passageiros transportados em média pela Nova FAO, 23 são gratuidades. São utilizados por pessoas idosas, com deficiências, estudantes e outras. 13 são trabalhadores formais, que utilizam o vale-transporte dado por seu empregador, e 14 pagantes em dinheiro. Como nem todos pagam a tarifa, o valor médio recebido pela empresa é de R$ 2,13 por passageiro transportado. Isso mesmo, R$ 2,13. Se mais passageiros pagassem, a tarifa poderia ser menor. Por isso é importante o controle através da biometria facial, que inibe as fraudes e garante o direito de quem precisa. Nova FAO, superando desafios. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e familiar nesta edição. Eu estou tendo o privilégio também de, por conta do período de férias, ter a presença de meu lindíssimo filhote José Vitor de Castro Maurer, que por conta do período favorável está aqui acompanhando os nossos trabalhos. Já esteve aqui, já tirou fotos, por pouco não retornou agora nas imagens, mas, ao contrário do seu pai, é muito tímido, se bem que um garoto ainda que muito novo, com seus 12 anos de idade, ainda poderá se corromper. Sensacional. E se tornar destemido como seu pai. Mas ele está aqui visitando todas as dependências da emissora e encantando a todos pela sua educação, pelo seu comportamento, pela sua beleza, já está sendo cogitado, inclusive, para protagonizar programas infantis e, desde que seja negociado com seu pai, evidentemente, iremos ceder todo o seu talento. Mas, sobretudo, me causa muito prazer, muita satisfação tê-lo aqui. Depois de longo tempo, quando certa vez ele compareceu, ainda bem pequeno, e agora teve condições de retornar.
Um beijo para você, meu filhote. Você é extraordinariamente fantástico. Te amo, você sabe disso. Queridas, continuando, depois desse depoimento totalmente coruja, né? E merecido, a editora, em média res, começou tem cerca de 2 anos, aproximadamente, junto com a edição da Segunda-feira Literária de Nova Friburgo, cujo catálogo tinha 3 publicações. Nós começamos com 3. 3 publicações. E hoje tem 18 publicações. 18, acho que tem um pouquinho mais, não? Tem. Por aí, tá bom. 18 a 20. Aproximadamente 20. Isso aí. Aproximadamente É ótimo. É ótimo, exatamente. Como houve esse progresso? Como houve esta evolução para uma editora sediada em Nova Friburgo? Qual foi a mágica? Não foi mágica, na verdade, foi uma mudança de estratégia. A gente, quando começou a editora, trazendo a intenção era autores do Brasil inteiro, e ainda a gente está aberto para autores do Brasil inteiro. Só que a gente começou já buscando pessoas conhecidas, que sabia que escreviam bem, que eu já tinha contato com elas. Então nós começamos com um autor que morava em Recife, uma autora do Rio Grande do Norte que estava morando no Rio, começamos com um livro meu, depois vieram umas autoras de São Paulo, gente que já era da rede de conhecimento. Mas eu percebi que tinha muito escritor em Friburgo. Sim. E que saía da cidade e lançava livros em outras editoras no Rio, em São Paulo, até no Rio Grande do Sul, pagava uma fortuna por esses livros, não tinha um trabalho como a gente faz, um trabalho de edição e revisão, que para mim é uma coisa que a gente não abre mão. O livro que passar pela média res, ele vai ser trabalhado, ele não vai sair um livro... A nossa intenção é que o autor saia satisfeito, né? Então eu percebi que não existia esse trabalho aqui, mas que existia uma demanda muito grande. E eu vi a Amanda lançando muito autor local, fazendo lançamentos na editora, na livraria dela. E eu conversei com ela, falei, onde essas pessoas estão lançando os livros? Como elas estão lançando? E ela realmente confirmou, olha, lançam em todo lugar do Brasil. E muitas vezes lançam em editoras que não fazem uma boa diagramação, que não fazem uma revisão. E eu falei assim, Amanda, vamos nos unir então e vamos pegar esse mercado que está carente, vamos fazer esse trabalho, né? E eu já sabia que ela gostava de dar esse incentivo para o autor local, e eu comecei a perceber que valia a pena, porque eu também conheço ótimos autores em Friburgo. E aí, quando a gente abriu, veio gente muito boa escrever, né? Publicar com a gente. Posso te mostrar uns exemplos? Agora! Olha só. A gente tem aqui... Essa moça, por exemplo, ela é de Teresópolis, a Jana Meilman. Esse romance é um romance maravilhoso e ele tem uma inovação. Ele fala sobre 3 moças que estudam numa escola de dança em Nova York, e por ser uma escola de dança, de arte, de música, as músicas que ela menciona no livro você pode ouvir através do QR Code. Então você baixa no seu celular um leitor de QR Code, você passa nas páginas. Me mostre essa página, querida, por favor, para eu na primeira. Exibir aqui as músicas a nossa estão no Spotify, certo? E no YouTube. Sim. E no YouTube, aí você tem o leitor no seu celular. Cada capítulo tem uma música, ou algum momento que o personagem está ouvindo uma música, está dançando uma música, e aí para entrar no clima você bota o QR Code aí e consegue ouvir essa música. Então essa Veja, moça... então, por favor, Ana Beatriz, ali nós temos 2 QR Codes. Um para Spotify e outro para o YouTube. O do Spotify contém as músicas. Tem toda a playlist do livro. Playlist é ótimo. E aí, sem dificuldade, pode ser Na hora a música acessado. Começa a tocar. Isso aí. E o outro para YouTube. YouTube, canal do YouTube. Sensacional. E é de uma escritora... É uma escritora, ela morou anos em Brasília, ela é de Teresópolis, ela trabalhou numa editora e ela escreveu esse livro. A gente está lançando a 2ª edição dele, que ela lançou independente, a primeira edição, vendeu tudo. E a gente pegou esse livro, né, apostou na Jana Meilman, e é um livro que nos dá muito bons resultados, que agrada, uma história assim, lindíssima.
Então, era uma pessoa que estava aqui em Teresópolis, cidade vizinha, e não ela sairia, ela iria para uma editora no Rio, ou em Brasília, ou não sei onde. Esse outro livro aqui do Manuel Carlos, da Manuel Carlos Carvalho. 2 livros do Manuel a gente tem aqui. Manuel Carlos... O Manuel Carlos tem muita história, Zuri, e escreve bem. Empresário do ramo hoteleiro. Escreve bem, sabe dar ordem, ordenar sabe os contar uma fatos, história. sabe contar... Né? E ele consegue, e ele vai escrevendo, dando a suspense na hora certa, apresentando a trama de forma correta. E esse título é baseado em fatos reais. Sim. Sim. Bom, eu parto do princípio que virou livro é ficção. Né? É verdade. A literatura é sempre ficção. É verdade. Então você se baseia, às vezes, em experiências suas, experiência dos outros, fatos reais, você se baseia e conta a história. Sim. Então, ele tem um material muito rico em termos de histórias, bem contadas. E a gente lança os livros dele, faça aquele mesmo trabalho que eu te falei, revisão, edição, a gente dá um toque, Samuel, justo aqui, justo ali, e sai um trabalho muito bom. Esse também, Os Segredos de Cida. Esse foi o segundo que ele lançou com a gente. De autoria dele, né? Isso. E os 2 são interessantes, são livros que prendem, são livros que as pessoas que agradam. A Terapia do Sequestro, foi lido agora no Clube de Leitura, lá na livraria. Né? Ele foi depois lá dar uma canja, né? Foi lá conversar com o pessoal, foi muito bacana. Mais algum que você queira destacar? Vamos lá, Amanda. Esse daqui é um livro muito legal que saiu pelo nosso selo de publicação Educatores. São 18 artigos científicos escritos pelos professores da UF, do campus aqui de Nova Friburgo. São artigos falando sobre educação em saúde. Sim. Professores da área de saúde, fono, psicologia, odonto, fisioterapia, e eles estão escrevendo artigos sobre o cuidar. Sim. Sobre essa prática do cuidar, sobre esse novo olhar do acadêmico que ele precisa ter. E esse livro foi um trabalho muito legal também com a organização da professora Geni e o professor Fábio Robles. Ficou um trabalho científico legal. É um livro também de base de apoio, sabe? De pesquisa. A segunda edição foi feita vendeu super rápido. Existe um sobre a mesa cujo título já me intrigou. Por favor, esse querido. Canção da Mulher que Virou Barco. Canção da Mulher que Virou Barco. Ela não virou o barco, ela virou o próprio barco. Sensacional. Se transformou em barco. Da autora, da escritora Iracema Macedo. Do que se trata essa? Nossa, Iracema eu sou tiete de Iracema. Ela foi uma das autoras com que a gente começou a editora. Ela é uma poeta, era professora de filosofia e poeta lá do Rio Grande do Norte, que dá aula numa escola... No IFE. No IFE, né? No Instituto Federal Fluminense? Isso. Da aula de filosofia. E ela é de um talento, assim, de uma destreza com a linguagem, sabe? Era de uma elegância e de uma profundidade muito grande. Eu conhecia a Iracema, já tinha lido poemas dela, já tinha me recomendado, e eu fui atrás dela para a gente lançar esse livro. E é um livro belíssimo, ele concorre a prêmios, a gente só tem retornos assim, muito bons dele. E por último? Esse é o meu, foi o primeiro da editora. Exatamente. Que também me dá muita alegria esse livro. Eu só tenho um retorno assim, maravilhoso, gente emocionada que se toca com a história. O título é muito provocativo, né? Te ajudaria aí se quiseres. Te ajuda. E trata... Na verdade, trata-se sobre escolhas na terceira idade. Entra aí em questão uma escolha amorosa de uma senhora que aos 70 anos tem vontade de resgatar, é procurada por um ex-amor da juventude e tem vontade de resgatar esse relacionamento, mas toda aquela dúvida, né, de a minha vida toda até hoje, ela está toda estabilizada, eu vou ter coragem de acabar com o meu casamento, de enfrentar minhas filhas, meus netos, de enfrentar o que a vida vai me trazer. E aí ela vai se abrir com uma das filhas e vai ter um diálogo intergeracional aí. Né? Vai ter 2 gerações aí conversando e debatendo essa questão até que o que vai acontecer aí, né? Ela vai se encontrar realmente com esse ex-namorado, que já é um senhor também de quase 80 anos. Então é essa escolha. Sim. Eu vou mudar minha vida nessa altura da vida? Exatamente. E como adquirir, Ana Beatriz, essas publicações? Olha, Zuri, a gente tem, aqui em Friburgo, a gente tem na Livraria Abesco todos os nossos livros, e eu na Livraria Sabor de Leitura. Pediria nosso atento operador técnico, nesse momento, colocasse o site www.inmediares.com.br para que Ana Beatriz
possa informar acerca do conhecimento do catálogo e aquisição das obras literárias. Ótimo, companheiro! Então, Correção nas livrarias daqui, Sim. a gente ainda tem mais uma outra livraria para a gente colocar os livros. A gente só não colocou ainda porque está em mudança de endereço. Sim. Pela Amazon, nós temos a venda tanto em livro digital quanto físico. E nós temos também parceiros do Brasil afora. A gente tem livro em Recife, a gente tem livro em Juiz de Fora, tem livro em Teresópolis, em São Paulo, a Blux no Rio de Janeiro, a Martins Fontes em São Paulo, a Jaqueira em Recife. Mas através do site. Através do site, meu site encaminha para a plataforma Amazon, a gente vende através deles. Então é possível. Nossa, é facílimo. Se você quiser o livro, você tem. Sem dificuldade. E o despacho é muito rápido. A gente utiliza a plataforma Amazon porque ela é muito eficaz. Então, você fez pedido hoje, amanhã já está despachando o livro. Sim, isso é fundamental. É. E aí, Amanda, também a livraria, da mesma forma, oferece essas publicações, evidentemente, para que quem queira manusear e, enfim, ler outros detalhes, mas com diferenciais. Quais são esses diferenciais? Então, a livraria é um espaço aberto às artes, tá? A gente se propõe mesmo a estar sempre inovando, fazendo atividades culturais das mais variadas possíveis. Sim. E toda vez que o cliente vai até lá por alguma atividade, para prestigiar um amigo, um conhecido, ele acaba se deparando com os livros e acaba se encantando por algum. Ou então se deliciando com o cardápio que você mesmo falou, que a gente tem lá, um bom café, um bom atendimento, isso tudo é diferencial. Fica localizado na rua Monsenhor José Antônio Teixeira. Número mais 25. Antigos, Rua São João, né? Isso, número 25. Número 25, né? À esquerda Subsolo. de quem sobe a rua a pé, evidentemente, e ali tem uma rampa de descida e tal, local muito aconchegante. Agora, além disso, existem outras iniciativas, outras oficinas. Me parece que agora vocês, inclusive, estão promovendo uma para melhor orientar quem queira ter a prática da escrita com uma escritora mineira. Maninfa, aquela do livro que eu te falei. A gente sempre proporciona oficinas também na loja. Já teve oficina de fotografia, oficina de desenho em quadrinhos, oficina de desenho futurista, de desenho realista. E agora essa é a segunda oficina de escrita que a gente vai fazer. Em março teve uma oficina de escrita criativa e agora, dia 24 de agosto, vai ter uma oficina de contos, construção de contos e mini livretos. É com a autora, Ninfa Parreiras, a escritora, e Helenice Nogueira, que é uma ilustradora. As duas vão vir. E essa oficina é justamente para isso, para aquela pessoa que escreve, que gosta de escrever, que quer aprimorar a sua escrita, ela aprender com quem sabe. E aí poder escrever pequenas histórias, que são contos, e ao mesmo tempo construir artesanalmente seus livros. Construir artesanalmente. E tem os clubes de leitura, né? Exatamente. Isso é tão importante, que formam leitores, né? Os clubes de leitura são excelentes, Zuri. Essa proposta da leitura em grupo é uma coisa muito enriquecedora. E a gente só tem tido experiências muito positivas com isso. Tá? É um momento de socialização, um momento de descontração. É um momento também que sempre tem um debate muito produtivo. E a leitura coletiva, ela te proporciona, às vezes, oportunidade de você ler coisas que sozinha você nunca leria. Certamente. Né? E aí, Amanda, já estamos aqui na reta final realmente, além do telefone que está sendo exibido no rodapé do seu monitor, que na minha época chamava televisão, repita o endereço e também me parece que toda essa programação está disponível nas redes sociais. Sim. O endereço é Rua Monsenhor José Antônio Teixeira, número 25, Sim. Antiga Rua São João, Perfeito. É aquela rua ao lado da Igreja Catedral, Isso. A Rua do Mundo Verde, a loja Mundo Verde. E a gente também tem toda a programação através do Facebook e Instagram Sabor de Leitura. Ótimo.
Ana Beatriz, estamos aqui na reta final e você, evidentemente, agora vai convidar os nossos telespectadores para um clube de leitura extraordinariamente criativo, que é aquele que possibilitará que as pessoas que têm o domínio, o conhecimento, a prática, talvez nem tanto frequente, da língua inglesa, possam fazê-lo através da literatura. A ideia, a sugestão, a oportunidade é exatamente nesse sentido? É isso, né? Como a Amanda estava falando, você lê num clube, você ter alguma pessoa mediando a leitura, isso é fantástico. Quem não teve essa experiência deveria ter, né? Então você tem uma leitura mediada e coletiva. Então você vai poder trocar ideias, você vai se sentir uma sensação de acolhimento ali, né? Você está recebendo as mensagens pelo livro, você está tendo o texto, você está cada um interpretando de uma forma e discutindo. E a gente teve a ideia de fazer também em inglês, que nós já temos 2 clubes de leitura em português aqui em Friburgo, né? Um na FL, que é da Márcia Lobos, que vai abrir agora uma outra turma na Sabor de Leitura, acho que às quartas-feiras, né? 7 horas da noite. E aí, como eu tenho, né? Eu trabalhei muitos anos com inglês, trabalho ainda com tradução, e eu estava conversando com a Amanda. Eu conheço tanta gente que fala inglês e que reclama que não tem onde praticar. Poxa, eu sei inglês, mas eu estou esquecendo. Onde é que eu vou praticar? E eu falei, vamos fazer um book club. Vamos fazer um clube de leitura em inglês, vamos pegar livros que não foram traduzidos, né? A gente lê no original em inglês, e vamos fazer a mesma coisa que a Márcia faz. Até brinquei com ela, mais um fruto aí do seu clube de leitura. Exatamente. Então nós vamos começar agora em agosto. Em agosto não tem data ainda prevista. Dia 17. Nós vamos começar na Sabor de Leitura no dia 17 de agosto, das 4 às 17h30, às 5h30. É um sábado, tá? É ao sábado. Os encontros são sempre aos sábados. Sempre aos sábados. Mas toda essa programação pode ser conhecida através das mídias sociais. Das mídias sociais da livraria Sabor de Leitura. E agora que a gente definiu a data e o livro que vai ser lido, então agora a gente vai fazer a postagem bem certinha, bem direcionada. Vou fazer aos sábados na Sabor de Leitura e às sextas vou fazer no curso onde eu dou aula, que é o Guide, ali pertinho da Sabor de Leitura, às sextas-feiras. Convide os nossos telespectadores e telespectadoras para participar desse clube de leitura, obviamente com seu fluente impecável English. Inglês. Okay, so we will start a book club in Sabor de Leitura bookstore, and the first book we are going to read is Purple Hibiscus by Chimamanda Adichie, and it will be a pleasure to have you with us. So join us. Don't be ashamed. Sensacional, sensacional. Maravilha. Gostou? Essa pronúncia impecável. Você que se encantou, mas não conseguiu entender, não tem problema. Este programa é reapresentado todos os dias, como também você poderá acessá-lo pelo YouTube ou pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Então você poderá assisti-lo pausando, retornando, quantas vezes forem necessárias para tentar traduzir o que Ana Beatriz disse aqui de maneira sensacional. Caso não consiga, entre em contato com a editora através do seu site ou mesmo compareça na livraria Sabor de Leitura, até porque ela pode ser também encontrada por lá, e aí você avança toda esta possibilidade imperdível. Lança o desafio para que seja criado o clube de leitura em latim. Em latim. Quantas pessoas você acha que vão frequentar esse clube? Mais do que imaginamos. Alguns padres, talvez. Exatamente. Tem muita gente que valoriza ainda a língua raiz. Amanda, querida, foi muito legal tê-la aqui. Foi ótima a nossa conversa. Certamente a livraria receberá visitantes que irão se referir a esta ocasião e me sinto muitíssimo satisfeito em ter valorizado esta oportunidade que temos aqui em Nova Friburgo. Foi uma satisfação tê-la aqui. Muito obrigada, Zuri, pela oportunidade de estarmos aqui. Você nos acolheu de uma forma tão carinhosa, tão receptivo.
e muito descontraído. Foi muito prazeroso esse momento aqui contigo. Certamente, até porque você está mais calma nesse momento. Eu escolhi bem a sócia, não escolhi? Lógico. Opa, toquei a mão. Obrigada. Querida Ana Beatriz, Tudo bem. também conhecida como Ana Maria. Tufi. Tufi Maure. Muito bem, encerramos aqui este programa, que eu tenho certeza foi muitíssimo interessante, descontraído e, sobretudo, diferenciado, instrutivo, elucidativo, valorizando, pessoalmente para mim, uma prática que me acompanha durante toda a minha vida, que é a da leitura, do hábito da leitura, porque pela leitura você amplia seus horizontes, seus conhecimentos, você aperfeiçoa seu vocabulário escrito ou verbal. É fundamental termos essa prática e temos aqui em Nova Friburgo editora e livraria que promove um trabalho muitíssimo diferenciado. Querida Jussara, você tem a prática da leitura? Você tem a prática da leitura? Então tá. Vamos conferir isso numa próxima edição. Precisamos encerrar aqui definitivamente o nosso propósito de levar até você sempre informação do seu interesse, informação, eu diria, de utilidade pública, porque tendo essas oportunidades, certamente você amplia seus horizontes, você, sobretudo, resgata a sua autoestima, você tem possibilidades quase que incontáveis pelo sabor da leitura, que é cada vez mais frequente aqui em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.